Uma só palavra de Jesus pode mudar tudo. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você nesta manhã. Antes de começar este dia, antes de pegar o celular, antes de correr atrás das responsabilidades, antes de enfrentar os compromissos, os problemas, as contas, as preocupações e tudo aquilo que pesa dentro do seu coração, pare por alguns instantes. Respire fundo. Coloque-se na presença de Deus. Hoje, a palavra do Senhor vem nos lembrar de algo muito forte. Jesus vê as nossas dores. Jesus conhece as nossas fraquezas. Jesus sabe onde a nossa alma está ferida. E mais do que isso, Ele tem poder para curar, levantar, purificar e restaurar a nossa vida. O Evangelho de hoje nos apresenta Jesus entrando em Cafarnaum. E ali, um oficial romano se aproxima dele, suplicando por alguém que estava sofrendo. Ele diz: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Veja que bonito. Aquele homem não vai até Jesus pedir por si mesmo. Ele vai interceder por outro. Ele carrega no coração a dor de alguém que não tinha forças para ir até Jesus. Aquele empregado estava em casa, paralisado, sofrendo, talvez sem esperança. Mas havia alguém que decidiu levar sua dor até Cristo. E isso já fala profundamente conosco nesta manhã. Talvez hoje você também esteja levando alguém no coração. Um filho, uma filha, um esposo, uma esposa, um pai, uma mãe, um amigo, uma pessoa doente, alguém que está longe de Deus, alguém que está sofrendo em silêncio, alguém que você ama e não sabe mais como ajudar. A palavra de hoje nos ensina: quando você não puder resolver, leve a Jesus. Quando você não tiver resposta, leve a Jesus. Quando você não tiver força para mudar a situação, leve a Jesus. Porque aquilo que está fora do seu alcance nunca está fora do alcance de Deus. O oficial romano se aproxima com humildade e fé. Ele apresenta a dor, e Jesus responde de forma direta: Vou curá-lo. Que resposta poderosa! Jesus não se mostra indiferente. Jesus não ignora. Jesus não passa adiante. Jesus não trata aquela dor como algo pequeno. Ele simplesmente diz: Vou curá-lo. Essa é a disposição do coração de Cristo. Jesus quer curar. Jesus quer visitar. Jesus quer entrar na casa. Jesus quer tocar naquilo que está doente. Jesus quer levantar quem caiu, libertar quem está preso, restaurar quem perdeu a esperança e devolver dignidade a quem se sente destruído por dentro. Mas então, aquele oficial diz uma frase que atravessa os séculos e que nós repetimos na Santa Missa: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Essa frase é uma das maiores declarações de fé de todo o Evangelho. Ele reconhece que não é digno, mas confia que Jesus é poderoso. Ele sabe que não precisa controlar tudo. Ele sabe que não precisa entender tudo. Ele sabe que uma única palavra de Jesus basta. Uma palavra de Jesus cura. Uma palavra de Jesus levanta. Uma palavra de Jesus liberta. Uma palavra de Jesus acalma a tempestade. Uma palavra de Jesus devolve esperança. Uma palavra de Jesus pode mudar o rumo deste dia. Talvez você tenha acordado hoje se sentindo indigno. Talvez você olhe para a sua vida e pense: eu falhei demais, eu piquei demais, eu me afastei demais. Eu não mereço que Deus olhe para mim. Mas escute bem, Jesus não se aproxima de nós porque somos perfeitos. Ele se aproxima porque nos ama. Ele não procura um coração sem feridas. Ele procura um coração sincero, humilde e disposto a confiar. O oficial romano não era visto como alguém perfeito aos olhos religiosos daquele tempo. Ele era estrangeiro, era militar, não fazia parte do povo de Israel. E mesmo assim, Jesus ficou admirado com sua fé. Isso nos mostra que Deus não olha como os homens olham. Deus vê o coração. Deus vê a fé escondida no meio das lágrimas. Deus vê quando você continua rezando mesmo cansado. Deus vê quando você segue acreditando mesmo sem entender. Deus vê quando, mesmo com medo, você ainda diz: Jesus, eu confio em vós. E Jesus diz ao oficial: Vai, seja feito como tu creste.
E naquela mesma hora, o empregado ficou curado. Perceba, a cura aconteceu pela palavra de Jesus. O Senhor não precisou estar fisicamente dentro daquela casa. A distância não impediu o milagre. A limitação humana não impediu a graça. A situação difícil não foi maior que a autoridade de Cristo. Isso é muito importante para nós. Às vezes você acha que Deus está distante. Às vezes você pensa que Jesus não está vendo sua casa, sua família, seu problema, sua dor escondida. Mas o Evangelho mostra que uma ordem de Jesus alcança lugares onde você não consegue chegar. Uma palavra de Jesus entra onde suas mãos não alcançam. Uma palavra de Jesus visita quem você não pode visitar. Uma palavra de Jesus cura aquilo que você não consegue curar. Por isso, nesta manhã, apresente ao Senhor tudo aquilo que parece paralisado. Apresente sua vida espiritual. Apresente sua família. Apresente seu trabalho. Apresente sua saúde. Apresente sua mente cansada. Apresente seus medos. Apresente aquela situação que você não sabe mais como resolver. E diga com fé: Senhor, eu não sou digno, mas dize uma só palavra e eu serei curado. Depois dessa cena, o Evangelho nos mostra Jesus entrando na casa de Pedro. Ali, ele encontra a sogra de Pedro deitada, com febre. Jesus se aproxima, toca a mão dela e a febre a deixa. Então ela se levanta e começa a servi-lo. Essa cena é simples, mas carrega uma mensagem profunda. Jesus entra na casa. Jesus vê quem está caído. Jesus toca quem está sem forças. Jesus levanta para uma vida nova. A sogra de Pedro estava presa àquela febre. E quantas febres também existem dentro de nós? Febre de preocupação, febre de ansiedade, febre de tristeza, febre de culpa, febre de medo, febre de irritação, febre de cansaço, febre de desânimo. Às vezes, a pessoa está de pé por fora, mas deitada por dentro. Trabalha, sorri, responde mensagens, cumpre obrigações, mas a alma está cansada. O coração está abatido. A fé está enfraquecida. Mas quando Jesus entra, a doença não tem a última palavra. Quando Jesus toca, aquilo que nos dominava começa a perder força. Quando Jesus se aproxima, a esperança volta a respirar. Quando Jesus visita uma casa, aquela casa já não é a mesma. Por isso, peça nesta manhã: Jesus, entra na minha casa. Entra no meu quarto, entra na minha família, entra nos meus pensamentos, entra nos meus medos, entra nas áreas da minha vida onde eu estou sem força. Porque Jesus não quer apenas ver você sobrevivendo. Ele quer ver você levantado. Ele quer ver você caminhando. Ele quer ver você vivendo na graça. Ele quer ver você livre daquilo que te prende. O Evangelho continua dizendo que, ao cair da tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio e muitos doentes. E ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes. Todos. Essa palavra é muito forte. Todos. Jesus não selecionou apenas alguns. Jesus não rejeitou os mais feridos. Jesus não disse que estava cansado demais para acolher. Ele curou todos os que foram levados até ele. E o evangelista Mateus recorda a profecia de Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Guarde isso no coração. Jesus tomou as nossas dores. Você não está sozinho carregando esse peso. Você não está abandonado no meio dessa luta. A sua dor não é invisível para Deus. Aquilo que você não consegue explicar em palavras, Jesus entende. Aquilo que você esconde para não preocupar ninguém, Jesus vê. Aquilo que te machuca por dentro, Jesus conhece. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Isso quer dizer que Jesus não olha para o sofrimento humano de longe. Ele entra na nossa história. Ele toca a nossa miséria. Ele carrega conosco o peso que parecia impossível. Ele não é um Deus distante, frio, indiferente. Ele é o Deus que se aproxima, que toca, que cura, que perdoa e que salva. E aqui também podemos lembrar da cura do leproso, no mesmo capítulo do Evangelho de Mateus.
Aquele homem se aproxima de Jesus, ajoelha-se diante dele e diz: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Que oração simples e profunda. Senhor, se queres. Aquele homem sabia que Jesus podia, mas ele precisava descobrir se Jesus queria. E a resposta de Jesus revela o coração de Deus. Eu quero. Fica limpo. Jesus quer curar. Jesus quer purificar. Jesus quer perdoar. Jesus quer restaurar sua dignidade. Jesus quer tirar de você a lepra do pecado. Jesus quer devolver a paz ao seu coração. Muitas vezes, nós carregamos manchas na alma. Culpa, quedas, escolhas erradas, palavras malditas, pensamentos ruins, feridas antigas, sentimentos escondidos, pecados que vão esfriando a nossa fé. E com o tempo, a pessoa começa a se acostumar com a lepra interior. Acostuma-se com a distância de Deus. Acostuma-se com a frieza na oração. Acostuma-se com aquilo que a destrói por dentro. Mas hoje Jesus diz: Eu quero. Fica limpo. Ele quer purificar o seu coração. Ele quer restaurar sua vida pela graça. Ele quer te levantar de novo. Ele quer te devolver a alegria de caminhar com Deus. Por isso, nesta manhã, faça um exame de consciência. Olhe para dentro de você com sinceridade. Não para se condenar, mas para se entregar. Veja o que precisa ser curado. Veja o que precisa ser confessado. Veja o que precisa ser abandonado. Veja o que precisa voltar para as mãos de Deus. Talvez você precise perdoar alguém. Talvez precise pedir perdão. Talvez precise vencer um vício, uma mentira, uma mágoa, uma inveja, uma impureza, uma falta de fé, um orgulho escondido. Talvez precise voltar à confissão, voltar à oração, voltar à missa, voltar para Deus. Não tenha medo de se aproximar de Jesus. O leproso se aproximou e Jesus tocou nele. O oficial romano se aproximou e Jesus curou o empregado. A sogra de Pedro estava deitada e Jesus tocou sua mão. Os doentes foram levados até ele e todos receberam a misericórdia. Esse mesmo Jesus está vivo. Esse mesmo Jesus está presente. Esse mesmo Jesus quer entrar hoje na sua vida. Comece este dia com fé. Não permita que a ansiedade governe sua manhã. Não entregue o comando do seu coração ao medo. Não deixe que as preocupações decidam como será o seu dia. Coloque Jesus à frente. Antes de falar com as pessoas, fale com Deus. Antes de enfrentar os problemas, entregue tudo ao Senhor. Antes de dizer, eu não consigo, diga, Jesus, eu confio em Ti. Porque uma só palavra de Jesus pode mudar tudo. Agora, vamos rezar juntos. Senhor Jesus, nesta manhã, eu me coloco diante de Ti. Eu te entrego este dia que começa. Entrego minha casa, minha família, meu trabalho, meus compromissos, minhas preocupações e tudo aquilo que pesa dentro do meu coração. Senhor, eu reconheço que não sou digno de que entres em minha morada, mas eu confio no Teu amor. Dize uma só palavra, Jesus, e cura a minha alma. Dize uma só palavra e restaura minha fé. Dize uma só palavra e visita minha casa. Dize uma só palavra e toca aqueles que eu amo. Jesus, eu te apresento tudo aquilo que está paralisado em minha vida. Aquilo que não anda, aquilo que me prende, aquilo que me enfraquece, aquilo que me tira a paz. Toca, Senhor, nas minhas feridas. Toca nos meus pensamentos. Toca no meu coração. Toca na minha família. Toca nas minhas dores escondidas. Purifica-me, Jesus. Lava-me do pecado. Restaura a minha dignidade. Dá-me a graça de recomeçar. Senhor, eu também te entrego todas as pessoas que sofrem. Os doentes, os desanimados, os aflitos, os que estão em depressão, os que perderam a esperança, os que carregam dores que ninguém conhece. Visita cada uma delas com tua misericórdia. Aumenta a minha fé. Ensina-me a confiar como aquele oficial romano. Ensina-me a esperar mesmo sem ver. Ensina-me a crer mesmo quando tudo parece difícil. Jesus, eu creio que o Senhor tomou sobre si as minhas dores e carregou as minhas enfermidades. Por isso, eu descanso em Ti. Que este dia seja conduzido pela Tua presença.
Que a tua paz guarde meu coração. Que a tua luz ilumine meus passos. Que a tua bênção esteja sobre mim e sobre todos aqueles que eu amo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que você comece esta manhã com o coração cheio de fé. Lembre-se, Jesus vê a sua dor, escuta a sua oração e tem poder para restaurar tudo aquilo que parecia perdido. Permaneça firme, confie. Uma só palavra de Jesus pode mudar tudo. Que Deus abençoe a sua manhã e conduza todo o seu dia. Se esta mensagem falou com você, inscreva-se no canal, deixe o seu amém nos comentários e compartilhe com alguém que precisa receber essa palavra hoje. Todos os dias, pela manhã e à noite, estamos aqui com uma oração, uma mensagem de fé e o Evangelho para fortalecer o seu coração. Que Deus abençoe a sua vida, guarde a sua família e conduza todos os seus passos. Amém.